Olá pessoal, estamos aqui com mais uma das nossas aulas. Vamos falar hoje sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos que apresenta o nosso Senhor Jesus como o servo sofredor. O nome desse Evangelho vem da pessoa que o escreveu, do seu escritor humano, e é o João Marcos, João, também chamado de Marcos, ou João Marcos. Ele era uma pessoa muito próxima de Pedro. Nós sabemos isso, porque Pedro o chama, o trata, como um filho, menciona o nome dele e chama ele de Marcos, meu filho, lá em 1 Pedro 5,13. Por isso nós sabemos que se trata de alguém muito próximo do apóstolo Pedro. Nós sabemos também lá em Atos, capítulo 12, quando o apóstolo Pedro é liberto da prisão, aquele episódio onde ele é preso, a igreja se coloca em oração e de maneira sobrenatural o Senhor liberta Pedro da prisão, e quando ele sai, ele vai para a casa da mãe de João Marcos, conforme está relatado lá em Atos capítulo 12. Esse João Marcos era primo também de Barnabé. Nós vemos isso em Colossenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo falando sobre isso. E ele participou da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Nessa viagem, quando eles estavam a caminho de Perge, João Marcos decidiu abandonar a equipe e voltar para Jerusalém. Não suportou as pressões e as adversidades ali daquela viagem missionária. Ele era bastante jovem, nesse episódio, e provavelmente ainda não tinha maturidade para lidar com as questões ali que envolviam uma viagem daquele nível, porque nós sabemos que naquela época a igreja cristã que estava surgindo, havia acabado de nascer ali no contexto da Palestina, era fortemente perseguida pelos judeus e também não era tão bem aceita pelos romanos. Então havia uma oposição severa, muito pesada. O apóstolo Paulo sofreu muito por isso, e Jesus Cristo, quando apareceu para Paulo no caminho de Damasco, ali no momento da conversão de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, deixou claro que haveria realmente muito sofrimento para o ministério ali de Paulo, mas também sabemos que não foi só ele. Todos os apóstolos sofreram bastante perseguição, não só os apóstolos, como os cristãos em geral, mas principalmente seus líderes foram fortemente perseguidos. Então, quando Barnabé, após esse momento desse momento de maturidade, de abandono ali, da equipe missionária por João Marcos, Barnabé, ele quis que João Marcos participasse novamente, que ele voltasse para a equipe e participasse da segunda viagem do apóstolo Paulo e com Barnabé, mas Paulo não concordou. Ele não queria alguém inseguro, alguém que pudesse em algum momento deixar eles na mão, e não concordou com Barnabé, e isso acabou dividindo a equipe ali do apóstolo Paulo e Barnabé. Formaram então duas equipes e partiram em viagens distintas, e Barnabé trouxe João Marcos para perto novamente e o levou então na sua viagem. Então houve ali um atrito, houve ali um certo problema, mas nós sabemos que isso não rompeu relacionamentos, não houve nada desse nível, porque eles continuaram se relacionando. E mais para frente nós vemos que o apóstolo Paulo vê a maturidade de João Marcos, o crescimento dele, e chama ele novamente para servir no ministério com ele, enviando ele inclusive para supervisionar igrejas, enviando ele para trabalhar, para servir em algumas igrejas que o apóstolo Paulo estava ali discipulando. Em Colossenses, capítulo 4, verso 10, nós vemos Paulo enviando João Marcos para a igreja em Colosso,
E nós vemos ele pedindo a Timóteo, em 2 Timóteo 4,11, que Timóteo, quando fosse visitar Paulo na prisão, levasse João Marcos, porque ele era alguém muito útil no ministério. Então nós vemos que João Marcos cresceu, evoluiu, né, desenvolveu, amadureceu espiritualmente de uma maneira muito sólida, muito consistente, e chegando ao ponto de escrever o Evangelho de Jesus Cristo, né, como ele fez. Pela sua proximidade com os apóstolos, com pessoas que foram discipulados pessoalmente por Jesus, então nós entendemos que ele conta no Evangelho de Marcos aquilo que ele ouviu desses discípulos e apóstolos de Jesus Cristo e foi organizando isso para escrever o seu Evangelho. Diferente das epístolas, nós sabemos que os Evangelhos não indicam o nome de seus autores, né? As epístolas são assinadas pelos seus escritores, por isso nós temos ali um registro verídico, né? Uma veracidade muito forte, e podemos afirmar com certeza que cada carta foi escrita por aquela pessoa, por aquele líder, por aquele apóstolo. Os evangelhos não são assinados, não há a menção do autor humano. Porém, nós temos os relatos dos pais da igreja, os líderes da igreja primitiva, logo após o falecimento dos apóstolos de Jesus Cristo. Então, esses líderes, né, foram chamados e são chamados de pais da igreja, e eles deixaram escritos a qual os estudiosos, né, têm acesso, e nesses escritos eles afirmam quem foram os autores dos evangelhos. Por isso nós temos esses documentos históricos muito importantes e muito consistentes para afirmar que Mateus escreveu Mateus, que Marcos, né, João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, e assim por diante. Então, nós sabemos e podemos dizer com quase certeza absoluta que foi realmente João Marcos que escreveu esse Evangelho. Provavelmente ele foi escrito antes do ano 70, né, depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém. Isso é muito provável que tenha sido por volta do ano 50 a 70. Enquanto o Evangelho de Mateus era totalmente, nós vimos isso, totalmente orientado para o público judaico e escrito para convencer os judeus, né, com argumentações necessárias para que os judeus aceitassem aquele Evangelho, Marcos escreve para cristãos gentios e romanos e judeus helenizados, né, judeus que aderiram à cultura grego-romana. Então ele escreve para um público diferente. Ele omite então muitas questões, muitos elementos, né, da cultura judaica. Ele omite as genealogias, não tem genealogia, começa depois do nascimento de Jesus, né, começa ali no batismo de Cristo, né. Ele traz muito menos referências do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não tinha o mesmo peso para os gentios e os judeus, né, gentílicos ou helenizados, como tinha para os judeus praticantes ali do judaísmo e fortemente arraigados com a cultura judaica. Então não havia necessidade de tantas menções do Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, que ele omite muitas partes, como, por exemplo, quando Jesus critica os fariseus e os saduceus. Os fariseus e saduceus aparecem apenas uma vez no capítulo 12, diferente de Mateus, que eles aparecem muito. Ele menciona Simão de Cirene no capítulo 15, verso 21. Simão de Cirene, aquele homem que os soldados romanos pegam e mandam que carregue a cruz de Cristo, né, terminando ali a via dolorosa. Jesus está carregando a cruz e ele cai e não está conseguindo mais carregar aquele peso. Os romanos pegam esse homem, Simão de Cirene, que estava passando ali, e pegam ele e mandam que ele carregasse a cruz até o Gólgota, terminando ali o trecho que faltava. Esse homem, ele era um romano, e depois ele se torna um membro importante da igreja de Roma.
E ele é identificado, esse Simão de Cirene, ele é identificado como, Simão de Cirene é identificado como pai de Rufo. Rufo, filho de Simão de Cirene, era um homem, se torna um homem importante na igreja de Roma, e a igreja a qual o apóstolo Paulo vai no final da sua carreira missionária para discipular essa igreja lá em Roma, né? Foi o objetivo final do apóstolo Paulo na sua última viagem missionária. Então ele faz questão de mencionar esse homem que não aparece, né, nos outros evangelhos, mas aqui ele aparece. Por quê? Porque ele se torna, o filho dele se torna alguém importante na igreja. Isso mostra realmente que Marcos está focado nesse público, né? Ele está escrevendo para pessoas ligadas à cultura grego-romana. E muito provavelmente ele realmente direcionou esse evangelho para a igreja de Roma. Os principais personagens que aparecem aqui é Jesus, os 12 apóstolos, né, de Jesus, Pilatos, o governador romano, que ordena a crucificação de Cristo. Ele tem um papel importante aqui, por ser um governador romano, e líderes religiosos judeus, né, que aparecem, mas aparecem muito menos que nos outros evangelhos. Nós vamos dar uma olhada no mapa ali da Palestina nos dias de Jesus, você pode conferindo aí. Nesse mapa ali nós vemos que o ministério de Jesus ele se concentra muito fortemente ali no norte da Palestina, na região da Galileia, ali, né, Caná, onde ele faz o primeiro milagre da transformação da água em vinho, Cafarnaum, onde tem uma sinagoga importante ali, onde Jesus realiza muitos milagres naquele lugar, Gerasa, né, atravessando ali o Mar da Galileia, do outro lado da Palestina, onde ele expulsa demônios, né, liberta os endemoniados. Nazaré, a cidade onde ele cresceu, onde ele não pode realizar muitos milagres pela incredulidade daquele povo. Naim, onde ele ressuscita, né, o filho da viúva. E tem ali Samaria, onde ele cura algumas pessoas e tem ali a conversão da mulher ali no poço de Jacó. Então muito pouca coisa acontece ali em Samaria, porque a maior parte do ministério ele concentra no norte da Palestina, na Galileia, e também menos mais ali em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Belém, onde ele nasceu, Betânia, onde ele ressuscita Lázaro, e Jerusalém, onde ele vai ao templo, purifica o templo, faz milagres e frequenta as festas ali judaicas, né? E onde, logicamente, ele cumpre a sua obra, onde ele conclui seu ministério na crucificação, né? Na sua morte e ressurreição ali. Mas a maior parte do seu ministério está focada no norte. O norte ali na região da Galileia é uma região mais pobre, né? A região sul, né, onde era antigamente Judá, onde está Jerusalém, Betânia, é uma região mais rica, onde está concentrado ali o poder político-religioso dos judeus. Mas nós vemos que Jesus ele demonstra uma preocupação maior com a população mais pobre, onde ele gasta mais tempo. Ok, vamos ver uns temas do livro do Evangelho de Marcos, temas históricos e teológicos. Marcos ele apresenta Jesus como servo sofredor. Isso fica claro no capítulo 10, verso 45. Ele está apresentando Jesus como o servo sofredor que foi profetizado no Antigo Testamento. E isso faz com que ele enfatize a humanidade de Cristo. Então, o foco dele está nos feitos de Jesus, nos seus ensinos, e particularmente no ministério e no sacrifício dele, no sofrimento dele ali no final. E quando ele exerce o ministério, Marcos ele destaca muitos sentimentos, muitos pontos humanizados ali de Cristo. Ele omite os longos sermões de Jesus, que nós vemos em Mateus, cita 5 aqui. Ele omite esses sermões muito longos, citando trechos breves dos ensinamentos de Cristo.
Ele também omite qualquer relato a respeito dos ancestrais de Jesus, a sua genealogia, e não menciona seus ancestrais, começando pelo batismo ali no Rio Jordão por João Batista. Ele mostra muito fortemente, então, a humanidade de Cristo, mais do que qualquer outro evangelista. Tá? Ele cita as emoções de Jesus, enfatiza suas emoções, suas limitações e pequenos detalhes a respeito de Jesus que destacam o lado humano dele. Mais para frente um pouco nós vamos ver alguns trechos que mostram isso. Tá? Ele também apresenta Jesus como Filho de Deus. O Filho de Deus, ele também está ligado à realeza de Cristo, é um termo usado no Antigo Testamento também, que liga Jesus a Deus como o Rei. E então esse termo Filho de Deus denota também a parte divina de Jesus, que é muito importante também, porque Jesus ele é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Então não pode ficar só na parte humana, é claro. Apesar de ser importante e relevante isso aqui no Evangelho de Marcos, mas também tem que estar ligado, tem que mostrar a parte divina, e é o que Marcos coloca quando chama Jesus de Filho de Deus. Vários personagens em Marcos se referem a Jesus como Filho de Deus. O próprio Deus Pai, que chama Jesus do seu Filho amado, ali no momento do batismo. Os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Jesus refere a si mesmo como Filho de Deus. E o centurião romano também reconhece Jesus como Filho de Deus. E isso é importante aqui em Marcos, porque ele está falando para esse público. A humanidade de Cristo, então, nós vemos em vários textos que podemos identificar sentimentos e situações ali relacionadas à humanidade. Então Marcos capítulo 1, verso 41 diz: E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Então aqui ele demonstra um sentimento que pode ser identificado com um sentimento humano. Ele tem compaixão. Ele se sente compelido a ajudar porque ele tem compaixão das pessoas, Ele se empatiza com o sofrimento do outro. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Marcos 3:5. Ele é muito claro, e isso não aparece muito nos outros evangelhos. Ele enfatiza dois sentimentos muito humanos aqui, a ira e a tristeza. Ele está ao mesmo tempo irado e muito triste, com o coração endurecido ali dos fariseus. Então isso também cria uma identificação conosco, com seres humanos. Outro texto: ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Marcos 8:12. Esse suspiro profundo é aquele suspiro de enfado, de um cansaço, mas não de um cansaço físico, mas de um cansaço daquela situação, de ver aquele povo ali difícil, com o coração duro. Ele dá aquele suspiro profundo, assim: puxa, tá difícil de aguentar esse povo. É uma coisa muito humana, esse enfado da alma, Outro texto: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. E disse, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem. Marcos 14, 33 e 34, lá no Getsêmani. Olha só isso: pavor e angústia. Veja só, nós já vimos no Antigo Testamento, relacionado ao caráter de Deus, sentimentos de tristeza, sentimentos de ira, sofrimento, vários sentimentos que também
são compartilhados conosco, que também se identificam conosco, e nós vimos isso lá com relação a Deus. Mas não aparece em nenhum outro lugar ligado a Deus um sentimento de pavor e angústia. São sentimentos muito humanos. Nós vimos que Deus se entristecia com o povo e sofria com o povo pelos pecados do povo e por ter que exercer juízo sobre o povo. Nós vimos também muitas vezes Deus se irando, muitas vezes. Mas pavor e angústia nunca aparece. Mas aparece aqui em Marcos e aparece aqui em Cristo, porque Marcos está nos mostrando que Cristo se fez humano, 100% humano, para poder se identificar conosco, para que nós pudéssemos nos identificar com Ele, para que Ele pudesse nos substituir na cruz. Então isso é muito importante nesse Evangelho de Marcos. E é muito importante para a nossa fé entendermos isso. Esse é o Deus que nos salvou e é o Deus que nós servimos. E é o nosso Senhor e Rei. Ele é homem e é Deus. Outro texto, só para terminarmos, que é muito interessante, Marcos 4:38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então esse texto é quando eles estão atravessando o mar da Galileia, Jesus está dormindo e começa uma forte tempestade, ondas chacoalham o barco, e chuva e vento muito forte, e eles estão com medo de morrer. Eram barcos pequenos de pesca, não eram grandes embarcações, eram barcos pequenos, né, que iam poucas pessoas ali, e Jesus está dormindo. Muitos dizem que Jesus estava dessa maneira porque ele tinha absoluta paz, uma paz divina, sobrenatural, não tinha medo algum e estava dormindo ali porque ele não precisava se preocupar, ele sabia que não ia acontecer nada e coisas desse tipo, e relacionam essa condição de Cristo à sua fé, a sua fé muito forte, porque depois Jesus repreende a incredulidade dos discípulos. Mas nós vemos Jesus como humano em muitos momentos. Então eu não acredito que Jesus estava dormindo no barco porque ele tinha uma fé tão forte que não se importava com o que estava acontecendo à sua volta e estava tão em paz, apesar da situação à sua volta, que ele podia até mesmo dormir tranquilo. Não, eu entendo que ele estava exausto, tão cansado da sua jornada ministerial, de atender as pessoas, de realizar milagres, cercado pela multidão, tão cansado a ponto de dormir mesmo com todo o balanço do barco, vento e a chuva caindo sobre ele. Eu vejo aqui mais um aspecto humano de Cristo nesse texto. A principal doutrina, então, que nós aprendemos aqui é a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo que humilha a si mesmo, esvazia-se de si mesmo, como nós vemos lá em Efésios, em Filipenses capítulo 2, se esvaziando de si mesmo, assumindo a forma de servo, se tornando humano como nós. E a outra doutrina é a condição dele como servo. Então essas são as duas doutrinas fundamentais que aprendemos em Marcos: a humanidade de Cristo e a sua condição de servo. O caráter de Deus aqui é de ser acessível, porque ele se tornou acessível em Cristo, se identificando conosco, e de que ele é o único e verdadeiro Deus. Uma palavra-chave importante em Marcos para ampliar nosso conhecimento é a fé. Fé, que é do grego pistis, que significa confiança ou crença. A fé que nós vemos aqui é a fé de abdicar da confiança em si mesmo e transferir essa confiança para outra pessoa, no caso Cristo Jesus, o nosso Deus e Senhor. E nós vamos ver depois que no Novo Testamento essa palavra aparece em muitas epístolas, em muitas cartas, muitas vezes se referindo também ao conjunto de crenças que compõem a fé ou a cultura cristã.
Então, o conjunto de crenças, princípios e valores pode ser chamado também de fé, né? Essa é a nossa fé cristã, por exemplo. Mas aqui no Evangelho é a fé de tirar a confiança de si mesmo e colocá-la em Deus, e colocá-la em Jesus. Então nós vemos também os milagres de Jesus, né? Só alguns números interessantes com relação aos milagres, não vamos conseguir ver todos, é claro. Nós vemos nos evangelhos, em geral, 37 milagres relatados por Jesus no total. 37 milagres no total. É lógico que João capítulo 21, 25 diz que a quantidade de milagres que Jesus realizou foi tanta que, se fossem ser escritos, o mundo não iria comportar a quantidade de livros que daria, né? Mas nos evangelhos nós vemos o total de 35 milagres, e Marcos registra 19 milagres desses 35. E ficamos por aqui com o Evangelho de Marcos. Até a próxima aula. Deus abençoe.